João, capítulo 11, verso 35. Jesus chorou. Pode tomar seus assentos. Bem, irmãos, amanhã aqui na igreja a gente vai estar fazendo o podcast. É um bate-papo, um debate sobre inúmeros assuntos. E amanhã o assunto vai ser curiosidade bíblica. Então aqui eu quero trazer primeiro uma curiosidade bíblica. Esse versículo que você acabou de ler, Jesus chorou, ele é o menor versículo da Bíblia. Alguns vão dizer que é Jó, porque capítulo 40, se eu não me engano, vai dizer, e disse Jó, tem menos letras, mas ele tem mais palavras, são 3. Então Jesus chorou é o menor versículo da Bíblia. Eu sou um aficionado quando se diz por curiosidades bíblicas. Eu gosto muito da palavra do Senhor. E na Bíblia existem muitas coisas que nos deixam como se com alguns contrapontos. O que é um contraponto? É alguma coisa que parece que está indo para bater de frente com as outras coisas. E é sobre alguns contrapontos que eu quero falar nessa noite. Para dar uma introdução para vocês, o primeiro contraponto que eu quero falar é sobre as 2 vezes que Deus escreve na terra. A Bíblia ela nos diz que Deus escreve 2 vezes na terra. A primeira vez, no capítulo 32 do livro de Êxodo, ela vai falar sobre os 10 mandamentos, onde Deus escreveu na pedra todas as normas. Lá no capítulo 12 do livro de Romanos, vai dizer que de Adão até Moisés, o que imperava era a morte, porque não havia leis. Mas a partir das leis, a partir daquele momento que Deus escreve na pedra, mudou, trouxe vida. E a partir daquele momento, então nós temos a escrita do Senhor, as normas do Senhor. Existe o segundo momento de escrita na terra, que a gente vai ver lá no livro de João, capítulo 8, quando Cristo está escrevendo na terra. A Bíblia vai falar, João vai dizer que Jesus ele estava abaixado escrevendo na terra, enquanto muitos homens pegam e trazem uma mulher adulta na frente dele, uma mulher adúltera na frente dele, como que com condenação, trazendo e indagando ele, dizendo, olha, a lei de Moisés, ela diz para vocês, ela diz que nós temos que apedrejar. E o senhor, mestre, o que você diz? E nesse momento Jesus estava escrevendo na terra. E ele diz, atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. E a Bíblia diz que depois de ele falar isso, ele continua escrevendo na terra. Todos aqueles homens saíram e ninguém condenou ela. Depois de ele escrever na terra, ele olha para a mulher e disse, eu também não te condeno. Na realidade, eu não sei o que Cristo estava escrevendo, porque a Bíblia não é específica nas palavras que Cristo escreveu naquele momento. Porém, há esse contraponto. Por quê? Porque as primeiras palavras de Deus, lá no livro de Êxodo, capítulo 32, eram normas. E agora, após Cristo estar escrevendo, ele diz, eu também não te condeno. Toda norma tem uma sanção, toda norma tem uma condenação. Mas Cristo estava dizendo, eu não te condeno. E para isso a gente olha nessas 2 contrapontos e enxerga, não, peraí, tem algo errado. Essas coisas não fecham. Só que quando a gente olha para a vida de Cristo, olha para os ensinamentos do Senhor, a gente vai ver que lá no Mateus capítulo 5, verso 17, Cristo vai dizer assim, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Ou seja, a lei do Senhor está completa em mim. Então Cristo é a ligação desses 2 contrapontos. Assim como esses 2 contrapontos, a gente vai ver na palavra do Senhor 2 momentos em que Cristo chora na Bíblia. O primeiro momento que Cristo chora, ele chora para consolar alguém. O segundo momento que Cristo chora, ele chora necessitando de um consolo. E aqui eu quero entrar nessa mensagem com vocês. Por quê? Porque no primeiro momento, a gente muitas vezes não entende o que é consolar. Uma vez um amigo, ele me fez uma pergunta, tu já viu aquela parte lá do livro de Romanos, capítulo 12, que a palavra do Senhor vai dizer, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Eu falei, já vi essa palavra.
Ele disse, pois é, o que tu acha? O que é mais fácil? A gente se alegrar com os que se alegram ou chorar com os que choram? Eu prontamente falei para ele que, na minha opinião, era se alegrar com aqueles que se alegram. Mas ele discorreu para mim e falou, olha, na minha opinião, não. Na minha opinião, o que é mais fácil é chorar com os que choram. Porque nem sempre a alegria do teu irmão é a nossa alegria. Mas até mesmo com a tristeza de um inimigo, de alguém que você não gosta, normalmente a gente se condói com essa tristeza. E Cristo, aqui na Bíblia, no capítulo 11 e no verso 35 do livro de João, Cristo chorou para consolar alguém. Mas para a gente entender melhor essa parte do consolo, a gente vai voltar um pouquinho antes na história. Porque aqui a gente está falando da morte de Lázaro. E a maioria de vocês conhece essa história. E fala que Lázaro, ele era um amigo próximo de Jesus. Fala que Lázaro, ele tinha intimidade com Jesus. Mas como foi criada essa intimidade? A Bíblia vai dizer em vários momentos, mas algumas vezes não tem ligações. Mas quando a gente chega mais perto, começa a assimilar essas questões, a gente vai ver, por exemplo, lá no capítulo 14 do livro de Mateus, onde a palavra fala sobre Simão, o leproso. Quem era Simão, o leproso? Era alguém que provavelmente Jesus curou, porque ele estava perto de Jesus. E aí eu tiro uma grande lição. Por quê? Porque normalmente na nossa vida, quando a gente chega perto de Cristo, Cristo ele muda a nossa realidade. Quando a gente começa a se aproximar de Jesus, e Jesus começa a operar na nossa vida, nós não somos mais aqueles mesmos que nós éramos antes. Jesus ele já começa a operar e modificar toda a nossa realidade. Ele começa a operar e mudar o nosso ser, o nosso caráter, o nosso entendimento. Ele começa a mudar os nossos passos, os nossos caminhos, as nossas vontades. Tudo ele começa a operar. Eu, por exemplo, eu era conhecido muitas vezes como brabão, irritado, nervoso. E isso sempre foi imperado em mim. Só que eu vejo isso na vida desse homem, desse Simão leproso. Por quê? Porque se ele não era mais leproso, e agora as pessoas estavam ali chamando ele de leproso, qual é a atitude nossa quando alguém nos chama assim? Qual é a atitude que teve ou que tinha esse Simão leproso? Porque quem sabe quando muitos ali, a Bíblia fala que Jesus curou da lepra, a lepra estava nas mãos, a lepra estava em muitas outras partes do corpo, e quem sabe chamando, aí vai o Simão leproso, quem sabe ele poderia simplesmente tirar a sua mão, exatamente eu era leproso, exatamente eu tinha essa chaga, exatamente a minha vida era assim, mas graças a Deus, esse título que você está me chamando hoje, eu posso mostrar que isso não existe mais. Algumas 2 semanas atrás eu estava escutando a live da Célula Gênesis, ali em Florianópolis, e tinha uma irmã pregando e ministrando, e ela falava que um sinal ou uma demonstração de que você conhece a Cristo é a expressão do amor. E aquilo é tão simples, mas aquilo bateu tão forte dentro do meu coração, como se eu nunca tivesse percebido isso. Como se aquilo eu nunca tivesse escutado, e aquilo entrou rasgando no meu peito. Como eu vou saber o que é a sinalização de que eu me converti? O que é a sinalização que eu aceitei a Cristo dentro do meu coração? Qual é essa exemplificação? É a transparência do amor. Eu imagino a vida desse homem, a vida de Simão o leproso, alguém que era escorraçado da sociedade, alguém que não poderia viver no meio da sociedade, porque a lepra era transmissível, alguém que era totalmente alheio a tudo, alguém a qual a família não podia estar perto, então tudo aquilo que envolvia não era somente na vida dele, não afetava somente essa lepra, essa chaga que tinha, e isso não é só da lepra, mas e muitas vezes, por exemplo, vou citar a mim como exemplo, a minha brabeza, muitas vezes não prejudicou somente a mim, mas prejudicou a minha família. E essa lepra, essa chaga, ela estava assim, dentro, assolando a família dele toda. E aqui na Bíblia a gente vai entender que lá em Betânia, onde ele estava na casa de Simão, o leproso, era também a casa de Lázaro. Lázaro provavelmente era parente ou cunhado de Simão o leproso. Então nós começamos a entender que na realidade, com o encontro de Cristo com Lázaro, é um encontro em qual o Cristo já está mudando a realidade da sua família.
Quando nós começamos a entender a vida de Lázaro, nós começamos a olhar a outras passagens, onde ele fala em Betânia, onde ele fala de Marta, de Maria, que provavelmente muitos de vocês já escutaram. Marta era alguém que tinha muito a agradecer ao Senhor, porque ela provavelmente era esposa. A Bíblia não diz isso, mas é o que nos dá a entender que provavelmente ela era esposa desse Simão. Imagina como a vida dela mudou a partir do momento que esse Simão, que morava na casa dela, que isso a Bíblia fala, que morava na casa dela, que estava junto com ela, e que ele passa a ser curado. Imagina a libertação que Cristo trouxe para essa família. Imagina a gratidão que eles tinham para com Cristo nesse modo, desse jeito, a partir do momento da realidade ser mudada. E quantas vezes Cristo já mudou a nossa realidade? Quantas vezes nós podemos entender que as coisas mudaram na nossa vida a partir do momento que nós colocamos o nosso pé e tomamos uma decisão para com Cristo? A nossa realidade ela tem sido mudada diariamente. Porque não é uma questão simplesmente de um passo e às vezes a gente... É como se Simão olhasse muitas vezes dentro dos seus erros e tirasse, como eu disse, a mão para fora. Quem sabe em certos momentos ele estava com a lepra e em certos momentos ele não estava. Porque na nossa vida é assim. Às vezes a gente não tem força para seguir aquele caminho. Às vezes a gente não tem força para conseguir ir trilhando todos os dias. A gente cai, erra, se levanta de novo. A gente começa passo por passo novamente e a gente se soca, a gente acha como eu sou burro, por que eu fui errar de novo nesse mesmo ponto ao qual eu já caí antes? Essa é a nossa realidade. Mas a realidade é que Cristo está sempre pronto ali para tirar as nossas chagas, as nossas lepras. Essa é a verdade da nossa vida. E não foi diferente. Eles continuaram a viver uma vida próxima de Cristo. Até que chegou um dia que eles estavam tão atordoados, que era da morte de Lázaro. Por quê? Porque eles tinham esperança e eles tinham conhecimento de Cristo, daquilo que Cristo já havia pregado para eles, sobre a ressurreição, sobre a morte, sobre o paraíso. Eles tinham conhecimento. Mas quando eles se depararam com algo com o qual eles não estavam acostumados a viver, toda a realidade mudou. Tem coisas que muitas vezes abalam a nossa fé. Tem coisas que muitas vezes a gente não sabe como agir. Mas Cristo, desde o primeiro momento, Ele disse que aquela morte, aquela doença, não era para a morte. Desde o primeiro momento ao qual Marta e Maria mandaram alguém avisar, avisa Cristo que o amigo dele, a quem ele tanto ama, está doente. Jesus parece que fez de propósito, ele disse, não, essa doença ela não é para a morte. Então a gente vai ficar mais um pouco. E Jesus esperou, até que se passassem uns dias para ele chegar lá. Por quê? Porque ele sabia que Lázaro precisava morrer para que o nome do Senhor fosse glorificado. O que é interessante nessa história é que ali no capítulo 10, quando Cristo está chegando, Marta vem correndo até ele e, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Quando vem a outra irmã, primeiro veio Marta, depois veio Maria, ele disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E aí Jesus olha para ela e disse, olha Marta, teu irmão há de ressuscitar. Ela responde, eu sei Senhor, eu sei que naquele dia todos nós iremos ressuscitar, mas eu sinto saudade já. E quem perdeu um ente querido sabe como é que é. Quem perdeu já alguém que é próximo, sabe qual é a dificuldade da saudade que você sente simplesmente naquele momento, não há consolo, não há o que se diga para você. E naquele momento Jesus chega para ela e acontece o que nós lemos aqui, Jesus chorou. Muitos que estavam na volta olharam para Jesus e disseram, agora nós vemos o quanto ele amava Lázaro. Mas isso está errado. Não é isso. Jesus não chorou porque ele amava Lázaro. Jesus não chorou porque ele amava Lázaro. Porque se ele amasse lá, se fosse por ele amar Lázaro, ele não teria dito antes que Lázaro seria ressuscitado. Jesus chorou para consolar Maria. Ele chorou porque ele estava com pena de Maria e de Marta. Jesus chorou porque ele chorou com aqueles que choram. E a palavra diz que ele nos enviará
outro Consolador. Quando a palavra do Senhor, quando Ele mesmo diz que Ele nos enviará outro Consolador, o que quer dizer? Eu vos enviarei outro. Quer dizer que já existe um. Então quer dizer que na pessoa de Cristo, Ele já era o Consolador naquele momento. Jesus estava consolando. E se existe um momento que muitas vezes na nossa vida a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe o que falar, a gente não sabe como expressar as nossas atitudes, a gente não sabe como expressar os nossos sentimentos, é esse momento de perca. E Jesus abraçou ela e chorou. Ou seja, a primeira atitude dele foi de consolar quem precisava ser consolado e não ressuscitar a morte. Eu quero que você entenda isso, a necessidade de Cristo ter chorado com ela. A necessidade de Cristo ter consolado ela. Sabe por quê? Porque a palavra vai dizer depois, lá, quando Jesus estava no Getsemane, que ele chorou, e que naquele momento os discípulos estavam dormindo, que naquele momento não havia ninguém para consolá-lo, que naquele momento não havia ninguém ao lado do Senhor. E eu muitas vezes eu fico, sabe, eu sou ansioso demais, eu sou meio irritado, eu sou meio explosivo, eu sou meio Pedro da vida, sabe, e eu fico analisando naquele momento como estavam todos os discípulos, enquanto Jesus estava chorando, porque ele foi alguém para consolar, mas e quando ele precisou de consolo? Ele disse: Pai, se puder, afasta de mim esse cálice. São palavras que mostram as aflições de um filho do homem. Ou seja, Jesus ele era totalmente homem e totalmente Deus. Quando Jesus olha e diz: Pai, afasta de mim esse cálice, se puder, ele está dizendo que ele era homem, que ele tinha as aflições, que ele estava aflito naquele momento, que ele estava ansioso naquele momento, e pelo que ele ia passar. E ali naquele momento não tinha quem o consolasse. Quem sabe eu, na minha angústia, eu fico agoniado olhando o que você faria naquele momento. Como você queria poder, quem sabe, subir naquela cruz e tirar Jesus de lá. O que você sabe que você poderia tentar fazer e fica angustiado e pensando na morte de Cristo naquele momento, o que você faria naquele lugar. E a gente não tem, muitas vezes, a gente não tem a possibilidade de fazer nada por Cristo. Mas você pode também pensar o que Deus faria. O que Deus faria, porque se você se colocar na situação de Deus, de alguém que está com o seu filho pregado em uma cruz, de alguém que tem todo o poder com uma só palavra, acabaria com aquilo ali, mas pelo amor da sua vida e da minha vida, ele não podia fazer. Pelo amor da sua vida e da minha vida, ele não podia fazer. Então naquele momento você vê a necessidade do consolo. E eu fico tentando entender como que eu posso consolar a Cristo. Como que eu posso fazer isso? E o que é o consolo? O consolo é um valor. O consolo é uma colocação. Quando eu vejo nessa situação de consolo, de valor, eu fico pensando em Cristo chorando naquela cruz. A palavra diz que ele chorou antes, mas eu vejo Cristo falando naquela cruz como ele disse: tenho sede. E eu me pergunto do que o Senhor tinha sede. Eu me pergunto para mim mesmo do que o Senhor tinha sede. E a resposta ela está dentro de nós. Porque o Senhor, Ele tem sede das nossas lágrimas. O Senhor, Ele tem sede do nosso arrependimento. O Senhor, Ele tem sede de uma vida de santidade. Porque quando nós choramos junto com Ele, quando nós nos consolamos, quando nós nos arrependemos, quando nós vivemos uma vida de santidade, nós valorizamos o sacrifício vicário naquela cruz. Quando nós nos colocamos dessa forma, nós estamos simplesmente sendo gratos por todo o sacrifício que foi feito naquela cruz, pela expiação dos pecados, pela forma com que muitas vezes nós não entendemos, pela forma que muitas vezes nós não sabemos, mas nós queríamos de alguma forma estar lá,
Quando você já parou para imaginar aquela situação de Cristo naquela cruz e você queria fazer algo? Você passou para imaginar a situação de Cristo naquela cruz e você não sabe o que fazer? Marta, ela nos deu o ensinamento do que fazer. Marta, ela nos deu o ensinamento, porque, como eu disse, isso é gratidão. Isso é uma vontade, algo que nasce dentro do nosso coração, que muitas vezes a gente não consegue explicar. Porque depois de Cristo ter feito tudo isso na vida de Marta, de ter curado Simão, de ter ressuscitado Lázaro, de ter feito todas essas coisas dentro da família, ela tinha um anseio tão grande dentro do seu coração, que a palavra diz que lá em Betânia, quando chegavam, Jesus ia direto para a sua casa, e ela levantava, chamava um monte de pessoas para a sua casa, e levava aquelas pessoas. Marta era uma evangelista. Marta era alguém que era agradecida, e essa é a forma do nosso agradecimento, essa é a forma de nós expressarmos, porque quando nós recebemos algo bom, quando a gente vai numa pizzaria e gosta daquela pizza, pá, eu fui numa pizzaria, pá, eu fui numa churrascaria que vocês têm que ir, não é a mesma coisa? Eu digo para vocês, eu estou há 6 meses aqui no caminho. Eu acho que eu nunca convidei tanta gente para ir na igreja como eu já convidei em 6 meses. Porque é diferente. É diferente, você sente algo diferente. Sabe, ninguém me perguntou, mas por que tu foi para o caminho? Mas eu respondo. Sabe, porque aqui eu senti que eu sou uma igreja de verdade. Aqui eu senti que o Espírito Santo realmente está de uma forma diferente, e Ele age de uma forma diferente, que muitas vezes eu não sei explicar o que acontece. Realmente eu não sei explicar o que acontece. Aqui, até quando eu pego o pacote do dízimo, o envelopinho, eu choro. Porque ali ninguém vai importar para nada, ninguém, não tem onde tu colocar o teu nome, não tem onde tu colocar um valor, aquilo ali não interessa para nada para ninguém. Aquilo ali só interessa a tua comunhão com Deus. E é isso que eu vivo todos os dias aqui no caminho. E é por isso que faz 6 meses que eu estou aqui, estou vivendo, parece que os melhores anos, os melhores momentos da minha vida em 6 meses. Parece que tudo aquilo que eu vivi, de uma certa forma, hoje está sendo diferente. Porque eu estou agradecendo a Cristo por aquilo que Ele fez, e eu me sinto nessa condição de um agradecido Cristo pelo seu sacrifício vicário naquela cruz. E eu te convido nessa noite a ser esse agradecido, assim como Marta era agradecida, assim como ela levava aquelas multidões de pessoas para a sua casa, para ouvir a palavra de Cristo naquele lugar, enquanto Ele pregava. Assim é a nossa vida, porque na vida de Marta, ela pegou e ela repreendeu: Senhor, Maria está ali sentada, Senhor, e o Senhor não fala nada para ela. Mas o Senhor poderia falar. Jesus repreendeu Marta. Jesus: Marta, Marta, não condenes ela por escolher a melhor parte. Não condenes ela. Mas o que é escolher a melhor parte? A questão é que nós, irmãos, nós como cristãos, nós precisamos entender, lá no capítulo de Isaías, capítulo 31, se eu não me engano, verso 15, vai dizer a palavra do Senhor que existe tempo. Existe o tempo de você comer tudo que vem na sua frente. Existe o tempo de você escolher as coisas que são colocadas à sua frente. Só que também existe o terceiro tempo. E esse terceiro tempo é o tempo de plantar. E muitas vezes tem chegado esse tempo, só que a gente não quer o tempo de plantar. A gente quer continuar escolhendo as coisas que estão chegando para nós. Marta era diferente de Maria, porque Marta, ela foi tão rápida, assim quando ela conheceu Jesus, assim quando ela viu aquilo que Jesus fez, toda a mudança na vida dela, ela disse: nossa, eu preciso disso, as outras pessoas precisam disso, e eu vou fazer. Eu já passei pela parte de comer tudo, eu já passei pela parte de escolher o que come, e agora eu vou plantar na vida das pessoas, e este é o momento. Por quê? Porque é um momento de agradecimento ao Senhor. Eu te convido a se colocar de pé nessa noite. E eu te desafio nessa noite a passar por esses 3 momentos. Os momentos de agradecimento ao Senhor. De colocar a sua sabedoria, de colocar os seus dons, de colocar na sua vida a vontade de Cristo antes da sua. Porque a palavra do Senhor diz que quando você aceita, você não vive mais Ele, mas sim a vontade dele vive em você.
Não é mais você que está vivendo, não é mais os seus passos, mas são os passos dele guiando os seus. E quando você aceita a Cristo, não é que simplesmente você vai viver uma vida de bonança, agora minha vida vai mudar e tudo vai ser melhor e eu vou ser, não é isso. Você vai continuar caminhando na areia, você vai continuar pisando em coisas ásperas, vai ser a mesma coisa. A única diferença é que você não vai estar mais sozinho. Essa é a diferença. As aflições são as mesmas, os desafios são os mesmos, mas a diferença é que ele deu uma promessa para a gente. Ele disse: eu vou, mas eu vos enviarei outro Consolador. A primeira palavra que eu ouvi aqui no caminho, o pastor César estava pregando, e ele disse: olha, aqui no caminho a gente não tem autoajuda não, aqui no caminho a gente fala a verdade. E aquilo, sabe, me animou, porque é esse o tipo de palavra. Sabe, aí fora a gente está com um evangelho tipo de Laodiceia, aonde lá no capítulo 3 do livro de Apocalipse, Jesus vai falar sobre a igreja de Laodiceia, que ela era muito rica, que ela precisava, que ela tinha muito dinheiro, que não sei o quê, só que aquilo não estava sustentando ela. E aquilo não era um evangelho verdadeiro. E assim é para nós. Eu não sei quais são as tuas condições, eu não sei o que você está buscando, mas eu te digo que a tua realidade vai mudar, sim, mas vai mudar conforme a vontade do Senhor. Os teus passos serão, sim, aprovados pelo Senhor, se você se colocar e ser algo agradecido, se você começar a plantar na sua vida.